Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você se enxerga nas relações. Você realmente não confia em ninguém ou você nunca se sentiu seguro o suficiente para confiar? Porque existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. E entender essa diferença pode reorganizar o jeito como você vive seus relacionamentos. Se você vive se protegendo o tempo todo, se tem dificuldade de se entregar de verdade, se está sempre esperando que algo dê errado, que a pessoa te decepcione ou te traia, fica comigo até o final, porque talvez o problema não sejam as pessoas, talvez seja a forma como a sua história te ensinou a sobreviver. Talvez você não tenha um defeito de confiança. Talvez você só nunca tenha experimentado um ambiente emocionalmente seguro o bastante para baixar a guarda. E quando a gente começa a olhar para isso com compaixão, em vez de autocrítica, tudo pode começar a mudar. A ilusão do eu sou assim. Muita gente chega no meu consultório e diz com uma certeza quase absoluta: eu sou assim, eu sou desconfiado, eu simplesmente não consigo confiar em ninguém, prefiro ficar sozinho, é mais seguro. E elas falam isso como se fosse uma característica imutável, como se fosse parte da personalidade, algo que nasceu com elas. Mas eu preciso te dizer uma coisa importante. Na grande maioria das vezes, isso não é quem você é. Isso é quem você aprendeu a ser para sobreviver. Você não nasce desconfiado. Você aprende a desconfiar. Você não nasce com o coração fechado. Você aprende a fechá-lo quando percebe que abrir pode doer demais. Esse jeito de se proteger, essa postura de eu não confio em ninguém, é uma construção psíquica, é uma estratégia de sobrevivência que o seu psiquismo criou, geralmente bem cedo na vida, quando o ambiente não era seguro o suficiente. Talvez, na sua infância, você tenha aprendido que as pessoas que deveriam te proteger eram imprevisíveis. Talvez você tenha sentido que o amor vinha com condições, com cobranças ou com abandono. Talvez você tenha sido criticado, comparado, humilhado ou simplesmente deixado sozinho emocionalmente quando mais precisava de segurança. E o seu sistema nervoso, de forma inteligente, diz: ok, se abrir dói, então eu não abro. Se confiar machuca, então eu não confio. É melhor ficar sozinho do que me decepcionar de novo. Esse não é um defeito de caráter, não é falta de personalidade. É uma adaptação inteligente a uma realidade que, em algum momento, foi dolorosa demais. O problema é que essa adaptação, que um dia te protegeu, hoje pode estar te aprisionando. Ela te mantém seguro, mas também te mantém sozinho. Te mantém protegido, mas também te impede de viver relações profundas e verdadeiras. E o pior, você começa a acreditar na ilusão de que eu sou assim mesmo, como se fosse uma sentença definitiva. Mas não é uma sentença, é uma história, e histórias podem ser compreendidas, ressignificadas e, pouco a pouco, transformadas. Onde
a confiança se quebra. A confiança não surge do nada. Ela não é uma escolha consciente. Ela é construída, tijolo por tijolo, a partir de experiências repetidas de segurança. É o que acontece quando alguém está presente, quando você precisa. Quando alguém te acolhe sem julgar. Quando você chora e não é abandonado. Quando você erra e não é rejeitado. Quando você se mostra vulnerável e, em vez de ser usado contra você, é cuidado. Agora pare um instante e pense na sua história. Se, principalmente na infância, fase em que o nosso sistema nervoso está se formando, o ambiente ao seu redor era instável, imprevisível, ausente emocionalmente, crítico demais ou até invasivo e controladora, o que o seu psiquismo aprende? Ele aprende que confiar é arriscado, que se entregar pode doer, que depender de alguém pode ser perigoso. Ele aprende que o mundo não é um lugar seguro para baixar a guarda e, de forma muito inteligente, começa a montar uma muralha interna para te proteger. Essa muralha não é aleatória. Ela tem um nome na psicanálise e na teoria do apego. É o que chamamos de apego inseguro, especialmente o evitante ou o ansioso evitante. Quando a criança não consegue prever se vai ser acolhida ou rejeitada, o cérebro faz uma conta simples. Melhor não precisar de ninguém. Melhor não me abrir. Melhor não confiar. E assim nasce aquele padrão que hoje você carrega. Dificuldade de se entregar, medo de intimidade, aquela sensação constante de é melhor me proteger antes que me machuquem. O mais doloroso é que essa proteção, que um dia foi necessária, hoje funciona como uma prisão silenciosa. Ela te protege da dor, mas também te protege da conexão profunda, do amor verdadeiro e da sensação de pertencimento. E você acaba vivendo metade da vida, seguro, sim, mas também sozinho. O mecanismo de defesa. Então, o que você hoje chama de eu não confio em ninguém, pode não ser uma escolha consciente. Na verdade, é um mecanismo de defesa extremamente sofisticado que o seu psiquismo criou para te proteger. Você evita se expor, evita se vulnerabilizar, evita criar expectativas, evita depender emocionalmente, porque em algum lugar profundo dentro de você já sabe o preço que se paga por abrir o coração, a possibilidade de ser rejeitado, abandonado, traído ou invisibilizado novamente. Esse mecanismo é inteligente. Ele te mantém em controle. Ele te dá sensação de segurança. Ele te impede de sofrer como você sofreu antes. Mas todo mecanismo de defesa tem um efeito colateral doloroso. O mesmo escudo que te protege da dor também te impede de viver relações profundas e verdadeiras. Você até se aproxima das pessoas, mas não se entrega de verdade. Você até gosta de alguém, mas nunca relaxa completamente. Você até permanece no relacionamento, mas nunca se sente realmente seguro. É como se você vivesse com um pé dentro e outro fora, sempre pronto para sair correndo caso as coisas fiquem perigosas, sempre analisando, sempre vigiando, sempre se protegendo. E o resultado disso? Você consegue evitar muita dor, mas também evita muita vida.
Evita a intimidade real, evita o sentimento de pertencimento, evita aquela sensação rara e preciosa de poder baixar a guarda e ainda assim ser aceito. No fundo, você não está apenas desconfiado, você está em modo de sobrevivência disfarçado de personalidade. Enquanto esse mecanismo continuar agindo no automático, a solidão emocional continua sendo o preço que você paga pela segurança. O estado de alerta constante. Viver assim cansa profundamente, porque não é só uma questão de não confiar, é que você vive em estado de alerta constante. Imagine o seguinte: tem uma parte de você que nunca desliga, uma espécie de vigia interno que fica 24 horas por dia de plantão. Essa parte está sempre analisando o outro, sempre antecipando o que pode dar errado, sempre procurando sinais de perigo, um tom de voz diferente, um atraso na resposta, um olhar que parece distante, uma brincadeira que pode ter segunda intenção. E o tempo todo, essa voz interna repete como um disco arranhado: cuidado, não se entregue, não confie demais, você já sabe como isso termina. É exaustivo. É como viver com o corpo e a mente em modo ameaça. Mesmo quando tudo parece tranquilo, você não consegue relaxar de verdade. Mesmo quando a pessoa parece confiável, uma parte sua fica esperando o momento em que vai ser traída ou abandonada. Esse estado de hipervigilância não é paranoia, é uma resposta adaptativa do seu sistema nervoso a experiências antigas de insegurança. Ele foi criado para te proteger, mas hoje ele te mantém preso. E o pior é que ele rouba algo muito precioso: a capacidade de estar presente, a capacidade de desfrutar o momento, a capacidade de sentir prazer na conexão. Você pode até estar fisicamente com alguém, mas emocionalmente continua sozinho, porque uma parte sua nunca chega de verdade. Ela fica lá atrás, de guarda, e com o tempo esse cansaço acumula, vira irritabilidade, vira distanciamento, vira uma solidão que ninguém vê por fora, mas que por dentro pesa toneladas. Não é personalidade, é história. E aqui vem uma virada importante nesse vídeo. Isso que você chama de eu sou desconfiado não é realmente quem você é. Isso é o que você precisou se tornar para sobreviver ao que viveu. Na psicanálise, a gente entende algo profundo. Os seus relacionamentos de hoje não são apenas sobre as pessoas que estão à sua frente. Eles são atravessados pelas suas primeiras experiências emocionais. Ou seja, você não reage só ao que está acontecendo no presente. Você reage também, e muitas vezes, principalmente, à sua história. Quando alguém se atrasa um pouco para responder, pode ser que uma parte sua volte para aquela criança que esperava atenção e não recebia. Quando a pessoa que você gosta demonstra um pouco de distância, pode ser que você esteja revivendo o medo de abandono que sentiu lá atrás. Quando surge a possibilidade de intimidade, o seu corpo e a sua mente podem reagir como se estivessem diante de um perigo antigo, não de uma oportunidade atual. Isso não significa que você é defeituoso ou complicado demais. Significa que o seu psiquismo está fazendo o que ele aprendeu a fazer: proteger você da dor que já conheceu.
A boa notícia é esta: não é uma sentença de personalidade fixa. É uma história que pode ser compreendida, elaborada e, pouco a pouco, ressignificada. Quando você começa a diferenciar o que é o presente real do que é a repetição do passado, você ganha espaço para escolher de forma diferente. Você para de se identificar tanto com a proteção e começa a se ver como alguém que carrega uma ferida e que também pode se permitir curar. Essa distinção é libertadora, porque se não é quem você é. Então pode deixar de ser como você vive. A repetição invisível. E sem que você perceba, esse mecanismo de proteção começa a agir de forma automática na sua vida adulta. É o que a psicanálise chama de repetição invisível. Você não faz de propósito. Não é uma escolha consciente, mas o seu psiquismo, tentando evitar o sofrimento antigo, acaba reproduzindo os mesmos padrões dolorosos. Como isso se manifesta? Muitas vezes você se envolve com pessoas emocionalmente indisponíveis, pessoas que estão lá, mas não estão de verdade, pessoas que oferecem migalhas de atenção, que desaparecem quando você mais precisa, que não têm distância justamente quando você começa a se aproximar. E você fica ali, insistindo, tentando conquistar a segurança que nunca chega, porque inconscientemente essa dinâmica é familiar. É como voltar para casa, mesmo que essa casa seja fria. Ou então o contrário acontece. No momento em que a relação começa a ficar mais profunda, mais íntima, mais real, você se afasta. De repente inventa motivos, cria distância, perde o interesse ou simplesmente some. Não porque a pessoa não seja boa, mas porque a proximidade ativou o alarme interno. Perigo. Se eu me entregar, posso me machucar de novo. Tem ainda aqueles que testam o outro o tempo inteiro. Mandam mensagens indiretas para ver a reação. Ficam frios de propósito para ver se a pessoa corre atrás. Criam pequenas crises só para confirmar se serão abandonados ou não. É como se uma parte sua dissesse: melhor eu provocar a dor agora, do meu jeito, do que esperar que ela venha de surpresa mais tarde. Tudo isso não acontece porque você é difícil ou destrutivo. Acontece porque o seu psiquismo está tentando dominar uma dor que ele não conseguiu elaborar no passado. É uma tentativa inconsciente de controlar o que antes era incontrolável, de antecipar o abandono antes que ele aconteça, de repetir a cena antiga, mas dessa vez tentando que o final seja diferente. O problema é que, ao repetir o padrão, você acaba recriando exatamente a mesma ferida que queria evitar. Você termina sozinho novamente, ou termina com a confirmação de que ninguém é confiável. E o ciclo continua. Essa repetição invisível é uma das coisas mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais dolorosas da vida psíquica. Ela age por baixo dos panos, sem que você consiga ver claramente o que está acontecendo. Por isso, é tão difícil sair dela sozinho. Mas quando você começa a trazer essa repetição para a consciência, quando consegue ver o fio que liga o seu presente ao seu passado, é aí que surge a possibilidade real de interromper o ciclo.
a virada. Reconstruir segurança. A questão não é simplesmente aprender a confiar. Isso seria uma solução superficial que não resolve nada a longo prazo. A verdadeira virada é outra. Reconstruir dentro de você a sensação básica de segurança. Não é sobre forçar-se a confiar nos outros de uma hora para outra. É sobre criar, pouco a pouco, um lugar interno mais seguro. Um lugar onde você possa se sentir acolhido por si mesmo, mesmo quando o mundo lá fora for imprevisível. E por onde isso começa? Começa com percepção. Perceber os seus movimentos automáticos. Perceber quando você começa a se fechar, a se afastar ou a entrar em hipervigilância. Perceber o medo que surge no peito antes mesmo de você conseguir nomeá-lo. Perceber que muitas vezes você está reagindo ao passado muito mais do que ao presente. Quanto mais você consegue ver esses padrões sem se julgar, mais espaço surge para escolher diferente. E aqui está o ponto mais importante e talvez o mais libertador. Confiar no outro só se torna possível quando você começa a confiar em si mesmo. Confiar que você consegue lidar com a frustração. Confiar que você sobrevive a uma rejeição. Confiar que você suporta a incerteza sem desmoronar. Confiar que, mesmo que alguém te decepcione, você não vai se perder completamente. Porque, no fundo, o maior medo não é o outro te trair. O maior medo é que, se isso acontecer, você não vai dar conta da dor. Quando você reconstrói essa confiança interna, essa base segura dentro de si, a necessidade de controle sobre o outro diminui naturalmente. A muralha perde um pouco da sua função e você começa a poder se entregar com mais liberdade, sem que isso signifique abandonar a si mesmo. Essa reconstrução não acontece da noite para o dia. Ela é um processo lento, delicado e profundamente transformador. Geralmente acontece melhor dentro de uma relação terapêutica segura, onde você pode experimentar pela primeira vez ser visto, acolhido e não abandonado, mesmo quando se mostra vulnerável. É nessa experiência corretiva que o seu sistema nervoso começa a aprender algo novo. É possível se abrir e continuar inteiro. Confiança não é ingenuidade. Confiar não é ingenuidade. Confiar não significa se expor sem critério, se entregar de olhos fechados ou ignorar sinais claros de perigo. Isso não é confiança. Isso é abandono de si mesmo. A confiança verdadeira é algo muito mais maduro e sofisticado. É conseguir se relacionar com o outro sem precisar viver em constante estado de defesa. É poder se mostrar vulnerável sem sentir que está cometendo um erro grave. É manter a capacidade de ver a realidade como ela é, sem que o medo distorça tudo. É ter escolha e não apenas reação automática. Quando você reconstrói a segurança interna, você ganha a liberdade de escolher. Quero me abrir com essa pessoa? Essa relação merece meu investimento emocional? Eu me sinto respeitado e acolhido aqui? Em vez de viver preso à reação automática do fecha tudo, do desconfia primeiro, do melhor se proteger antes que doa. Confiança madura é estar atento, mas não hipervigilante. É ser cuidadoso, mas não fechado. É poder dizer sim à intimidade sem sentir que está arriscando a própria integridade. É saber que, mesmo que a relação não dê certo, você não vai desabar, porque existe uma base sólida
dentro de você. É poder desfrutar da conexão sem que o prazer seja sabotado pelo medo constante de que algo ruim vai acontecer. Muitos acreditam que quem confia é fraco ou ingênuo. Na verdade, o oposto é mais próximo da verdade. Quem vive permanentemente protegido é quem está refém do medo. Quem consegue confiar com discernimento é quem conquistou uma liberdade interna real. Essa confiança não surge de fórmulas mágicas nem de conselhos motivacionais. Ela se constrói devagar, através de experiências repetidas de segurança, primeiro consigo mesmo, depois com o outro. E é exatamente por isso que a terapia pode ser um espaço tão poderoso. Um lugar onde você pode experimentar pela primeira vez, ou pela primeira vez em muito tempo, ser visto em sua vulnerabilidade sem ser julgado, abandonado ou invadido. Um lugar onde a repetição pode ser interrompida e uma nova história pode começar a ser escrita. Confiar não é ingenuidade. Confiar não significa se expor sem critério, ignorar bandeiras vermelhas ou se entregar de olhos fechados, como se o outro fosse incapaz de errar. Isso não é confiança. Isso é abandono de si mesmo e repetição de padrões antigos de desamparo. A confiança madura é algo muito mais sólido, maduro e libertador. É conseguir se relacionar com o outro, mantendo a capacidade de ver a realidade como ela é, sem que o medo antigo distorça tudo. É poder ser vulnerável sem sentir que está arriscando a própria integridade emocional. É manter o discernimento ativo, mas sem viver em estado permanente de vigilância. É ter escolha real em vez de reação automática de proteção. Exemplos concretos de confiança madura no dia a dia. Você percebe um atraso na resposta da pessoa e, em vez de entrar em espiral de vai me abandonar, você respira. Lembra que o presente não é o passado e espera com tranquilidade. Depois, quando conversam, você expressa o que sentiu sem acusação. Notei que demorou para responder e isso me gerou um pouco de insegurança. O que aconteceu? Isso é confiança madura. Você honra seu sentimento, mas não deixa que ele controle a relação. A pessoa discorda de você ou tem uma opinião diferente, e você não sente ameaça. Você consegue ouvir, respeitar o ponto de vista dela e até celebrar que ela pensa por si mesma. Não precisa concordar em tudo para se sentir seguro no vínculo. A diferença não abala a conexão. Você se mostra vulnerável, conta algo difícil da sua história ou revela o medo e não precisa controlar a reação do outro. Você confia que, mesmo que a resposta não seja perfeita, você consegue lidar com o que vier. Não há a necessidade de testar se a pessoa vai te rejeitar. Vocês combinam algo importante, um compromisso, uma viagem, uma conversa séria, e você relaxa sabendo que a pessoa costuma cumprir o que promete. Quando há um imprevisto real, vocês resolvem juntos com maturidade, sem drama ou cobranças excessivas. A consistência constrói a confiança ao longo do tempo, não promessas perfeitas. Você dá espaço ao outro, ele sai com amigos, tem sua vida, seus hobbies, e você não sente ciúme doentio ou necessidade de checar tudo. Você confia na relação que construíram e, principalmente, confia em si mesmo para lidar caso algo mude. Isso cria liberdade mútua, não controle. Quando surge um conflito, você não foge nem ataca.
Você fica presente, expressa o que sente com clareza e ouve o outro com curiosidade genuína. O objetivo não é ganhar, mas entender e reparar. A confiança permite que o conflito seja uma oportunidade de aproximação, não de ruptura. Esses são exemplos de uma confiança que não é cega, mas consciente. Ela inclui limites claros, observação atenta e, ao mesmo tempo, a capacidade de relaxar porque você sabe que tem uma base interna sólida. Muitos acreditam que quem confia é fraco ou ingênuo. Na verdade, quem vive permanentemente protegido é quem está refém do medo antigo. Quem consegue confiar com discernimento é quem conquistou uma liberdade interna real. Essa confiança se constrói devagar, com experiências repetidas de segurança, primeiro consigo mesmo, depois com o outro. E é exatamente por isso que um processo terapêutico pode ser tão transformador. Ele oferece um espaço seguro para praticar essa nova forma de se relacionar. Diferença entre confiança em si mesmo e no outro e autoestima. A autoestima é o valor global que você atribui a si mesmo como pessoa. A resposta interna à pergunta: eu sou digno de amor, respeito e cuidado, independentemente do que faço ou do que os outros pensam. É um sentimento mais estável, embora possa variar, sobre o seu ser, sobre o seu direito de existir, de errar, de ter necessidades e de ser imperfeito. Na psicanálise, a autoestima está profundamente ligada às primeiras experiências com o outro, cuidadores. Como você foi olhado, acolhido ou rejeitado na infância. Forma a base de como você se olha hoje. Ela não depende tanto de desempenho, mas de uma sensação interna de ser bom o suficiente. Confiança, autoconfiança ou confiança interpessoal é a crença na sua capacidade de lidar com situações, desafios ou relações específicas. É a resposta à pergunta: eu consigo lidar com isso? Consigo suportar a frustração, a rejeição ou a incerteza sem desmoronar? No contexto, a confiança madura é conseguir se relacionar sem viver em estado constante de defesa. É ter escolha em vez de reação automática. Ela é mais situacional e pode flutuar. Você pode ter alta confiança para falar em público ou resolver problemas práticos, mas baixa confiança emocional para se entregar numa relação íntima. Principais diferenças: aspecto, foco, autoestima, valor global de si mesmo, quem eu sou, confiança, autoconfiança, confiança relacional, capacidade de agir ou se relacionar, o que eu consigo fazer, suportar, aspecto, natureza, autoestima, mais profunda e emocional, amor próprio. Confiança, autoconfiança, confiança relacional, mais cognitiva e comportamental, crença em habilidades. Aspecto, estabilidade. Autoestima, mais estável, mas pode ser abalada por feridas antigas. Confiança, autoconfiança, confiança relacional, mais variável conforme experiências e contextos. Aspecto, origem principal, experiências precoces de acolhimento, rejeição, apego e olhar do outro.
Confiança, autoconfiança, confiança relacional, experiências de sucesso, prática e superação de desafios. Aspecto, no contexto relacional. Eu mereço ser amado, mesmo sendo imperfeito. Confiança, autoconfiança, confiança relacional. Eu consigo me abrir sem me perder ou ser destruído se der errado. Aspecto, quando está baixa. Autoestima, sensação de não ser digno, autodesprezo, vergonha profunda. Confiança, autoconfiança, confiança relacional. Medo excessivo de falhar, hipervigilância, dificuldade de se entregar. Aspecto, exemplo prático. Autoestima, mesmo depois de uma rejeição, você ainda sente que tem valor como pessoa. Confiança, autoconfiança, confiança relacional. Depois de uma rejeição, você consegue processar a dor sem entrar em pânico ou fechar-se completamente. Como elas se relacionam e por que uma não substitui a outra? Você pode ter autoestima e ainda assim sentir baixa confiança em certas áreas. Exemplo, uma pessoa que se valoriza, mas tem medo de se expor emocionalmente por experiências antigas de traição ou abandono. Você pode ter alta confiança em habilidades específicas, trabalho, esportes, comunicação, e ainda ter baixa autoestima, sentir-se não bom o suficiente como pessoa, mesmo sendo competente. Na psicanálise, a autoestima não é só pensar positivo ou autoconfiança inflada. Ela surge da elaboração das identificações precoces e da possibilidade de um olhar mais compassivo sobre si mesmo, muitas vezes trabalhado na relação transferencial com o analista. É importante diferenciar. A autoestima é o quanto você se valoriza como pessoa, o sentimento profundo de que você merece cuidado e amor, mesmo com suas falhas. Já a confiança é a crença de que você consegue lidar com o que vier nas relações, a frustração, a incerteza, a possibilidade de decepção. Muitos que se protegem o tempo todo têm uma autoestima abalada pela história antiga. Eu não sou suficiente, e por isso a confiança nunca se consolida. Se eu me abrir, vou desmoronar. Reconstruir segurança interna significa fortalecer as duas, aprender a se valorizar e, ao mesmo tempo, descobrir que você é capaz de suportar a vulnerabilidade sem se perder. Exemplos clínicos de autoestima ferida. Na clínica, a autoestima ferida raramente aparece declarada como eu tenho baixa autoestima. Ela se disfarça em queixas como não consigo confiar. Eu me protejo demais. Sempre acho que vou ser rejeitado. Ou nada que eu faço parece suficiente. Aqui vão alguns padrões que encontro com frequência. A paciente que se sente nunca boa o suficiente. Ana chegou dizendo que não confia em ninguém nos relacionamentos. Na verdade, ela vivia em constante autocrítica. Cresceu ouvindo da mãe frases como você é desajeitada. Podia ser mais esperta. Ninguém vai te querer assim. Hoje, mesmo sendo uma profissional competente, ela duvida de qualquer elogio,
se antecipa à rejeição e se entrega pouco nas relações, porque no fundo carrega a crença inconsciente de que, se eu mostrar quem realmente sou, vão confirmar que não sou digna de amor. A autoestima ferida aqui se manifesta como uma voz interna implacável que a convence de que ela precisa merecer afeto e que nunca merece o suficiente. O paciente complacente por medo de abandono. Pedro veio ao consultório após um divórcio doloroso. Ele se descrevia como independente demais e desconfiado. Na análise, percebemos que desde a infância, com pais instáveis e um divórcio conturbado, ele aprendeu que depender emocionalmente era perigoso. Para evitar o abandono, ele se tornava excessivamente complacente. Dizia sim quando queria dizer não. Evitava conflitos e se anulava nos relacionamentos. A autoestima ferida aparecia na forma de uma profunda sensação de que eu não sou suficiente sozinho. Por isso precisava agradar o outro a todo custo para não ser deixado. A proteção não confio era, na verdade, uma defesa contra a dor de se sentir intrinsecamente inadequado. A paciente que se submete e se sente invisível. Isabela, uma mulher bonita e capacitada, repetia incessante: eu não tenho valor nenhum, não sinto nada. Você acha que eu tenho condições de fazer isso? Ela se colocava em posição de submissão tanto no trabalho quanto nas relações afetivas, pedindo constantemente validação e aprovação. A ferida narcísica vinha de uma infância em que suas necessidades emocionais eram ignoradas ou punidas. A autoestima ferida se expressava como uma sensação de incompletude. Não sou uma pessoa inteira, por isso ela se fechava emocionalmente. Era mais seguro não se entregar do que correr o risco de confirmar que era insuficiente ou indigna. O paciente que se sabota por medo de sucesso ou rejeição. Muitos pacientes com autoestima ferida evitam oportunidades ou sabotam relações que estão indo bem. Eles criam pequenas crises ou se afastam exatamente quando a intimidade aumenta. Não é falta de desejo, é o medo inconsciente de que, se forem vistos de verdade, a rejeição ou a humilhação antiga vai se repetir. A ferida aqui está ligada à crença nuclear. Eu sou ruim, defeituoso, não merecedor. Muitas vezes originada em críticas constantes, comparações ou negligência emocional na infância. Esses casos mostram que a autoestima ferida não é apenas pensar mal de si, é uma ferida profunda na imagem que se tem de si mesmo, muitas vezes formada antes mesmo de termos palavras para nomeá-la. Ela alimenta diretamente o mecanismo de defesa que já foi descrito nos blocos anteriores: a hipervigilância, o fechamento emocional e a repetição de padrões que mantém a pessoa segura, mas solitária. A boa notícia da psicanálise é que essa ferida pode ser elaborada quando o paciente começa a trazer essas vozes internas para o espaço terapêutico. Sem julgamento, surge espaço para uma nova experiência, ser visto em sua vulnerabilidade e continuar inteiro. Aos poucos, a autoestima se reconstrói, não por frases motivacionais, mas por uma relação onde o paciente pode experimentar que ele é digno de cuidado, mesmo imperfeito. Exemplos clínicos. A paciente que busca validação constante se sente vazia sem ela. Juliana chegava às sessões dizendo: eu só me sinto bem quando alguém me elogia ou me quer por perto.
Ela tinha uma carreira bem-sucedida, mas vivia em função da aprovação alheia. Mudava de opinião para agradar o parceiro. Postava fotos buscando likes e entrava em crise quando recebia pouca atenção. Na infância, cresceu com pais que só demonstravam afeto quando ela se portava bem, ou era a melhor da turma. A autoestima ferida se manifestava como uma dependência emocional. Ela não confiava no próprio valor interno, por isso precisava do olhar do outro para se sentir existente. Isso a levava a se entregar pouco nas relações. Tinha medo de que, se mostrasse suas inseguranças reais, o outro a rejeitaria e ela confirmaria que não vale nada. O paciente perfeccionista que se pune por qualquer falha. Rafael se descrevia como exigente consigo mesmo. Na verdade, qualquer erro pequeno, um feedback no trabalho, uma discussão em casa ou até um atraso, desencadeava uma onda de autocrítica devastadora. Sou incompetente. Nunca faço nada direito. Ele evitava novas experiências e se fechava emocionalmente nos relacionamentos porque, se eu me mostrar imperfeito, vão me abandonar. A ferida na autoestima vinha de uma infância com críticas constantes do pai. Você podia ter feito melhor. E uma mãe ausente emocionalmente. Na análise, percebemos que essa rigidez era uma defesa. Melhor se punir antes que o outro o faça. A baixa autoestima aqui se traduzia em uma impossibilidade de se sentir bom o suficiente para merecer amor sem esforço constante. A paciente que se isola por medo de não ser interessante o bastante. Carolina evitava encontros sociais e relações mais profundas com o argumento prefiro ficar sozinha. No fundo, carregava uma crença forte de que as pessoas vão se decepcionar comigo se me conhecerem de verdade. Ela se comparava o tempo todo com amigas mais carismáticas ou bem-sucedidas e se sentia invisível ou inferior. Essa autoestima ferida tinha raízes em bullying na escola e em uma família onde as conquistas dos irmãos eram sempre destacadas em detrimento das dela. O mecanismo de proteção, não confio, melhor me afastar, servia para evitar a dor de confirmar a sensação antiga de não ser desejada ou valorizada. Na terapia, o trabalho envolvia trazer essa voz interna de inadequação para o espaço seguro, para que ela pudesse experimentar ser vista sem julgamento. O paciente que se sente indigno de amor após rejeições. Lucas repetia relacionamentos curtos e superficiais. Sempre que uma relação começava a ficar mais séria, ele sabotava ou se afastava, dizendo, eu não sou feito para isso. Na análise, surgiu uma ferida narcísica profunda. Desde pequeno, após a separação dos pais, ele internalizou a ideia de que, se minha própria mãe foi embora, é porque eu não sou suficiente para ser amado. Qualquer sinal de distância no presente reativava essa dor antiga, fazendo com que ele preferisse não se entregar a correr o risco de ser abandonado novamente. A autoestima ferida se expressava como uma sensação crônica de indignidade, porque alguém iria querer ficar comigo de verdade. Esses exemplos mostram variações comuns da autoestima ferida: dependência de validação externa, perfeccionismo punitivo, isolamento por comparação e a crença nuclear de não sou digno. Em todos os casos, a baixa autoestima não aparece sozinha. Ela sustenta o estado de alerta constante e a dificuldade de confiar que foi explorada nos blocos anteriores.
Na psicanálise, o caminho não é pensar positivo, mas elaborar essas feridas antigas dentro de uma relação segura, onde o paciente pode reconstruir aos poucos o sentimento de ser bom o suficiente, mesmo com suas limitações e imperfeições. Além dos casos que mencionei antes, vejo com frequência na clínica pessoas que, nos casos dos exemplos 2 ou 3, por exemplo, em todos eles, a autoestima ferida alimenta a muralha de proteção. É mais seguro não confiar do que correr o risco de confirmar aquela dor antiga de não sou suficiente. Exemplos clínicos, quando a autoestima está ferida. Na clínica, eu vejo com frequência como a autoestima ferida alimenta exatamente os padrões que falamos ao longo desse vídeo. Tem a paciente que busca validação o tempo todo. Ela se sente vazia, sem elogios ou atenção constante do parceiro. Qualquer sinal de distância dispara a crença: eu não sou interessante o suficiente. Na infância, o afeto dos pais era condicional. Só vinha quando ela se portava bem. Hoje, ela se entrega pouco nas relações por medo de que, se mostrar suas inseguranças reais, o outro confirme que ela não vale nada. Outro caso comum é o paciente perfeccionista, que se pune duramente por qualquer falha pequena. Ele evita intimidade porque, se eu errar ou me mostrar imperfeito, vão me abandonar. Cresceu ouvindo críticas constantes. Podia ter feito melhor. E internalizou que só é digno de amor se for impecável. A proteção melhor não confiar serve para não sentir novamente aquela humilhação antiga. Tem também a pessoa que se isola ou se afasta quando a relação começa a aprofundar. Ela diz: prefiro ficar sozinha, mas no fundo carrega a sensação de que as pessoas vão se decepcionar comigo se me conhecerem de verdade. A comparação constante com os outros reforça a ferida. Eu não sou carismático o suficiente, não sou suficiente. O mecanismo de defesa mantém a solidão, mas evita a dor de confirmar a indignidade. E há aqueles que aceitam migalhas de afeto ou permanecem em relações desequilibradas porque no fundo não se acham merecedores de algo melhor. A autoestima baixa cria um filtro que distorce tudo. Qualquer carinho parece mais do que eu mereço, e qualquer crítica confirma: eu sou inadequado. Esses não são casos isolados, são variações de uma mesma ferida, a dificuldade de se sentir bom o suficiente sozinho. E é exatamente essa ferida que sustenta o estado de alerta constante e a repetição invisível de padrões. A boa notícia é que, na psicanálise, não trabalhamos só com a superfície. Pense positivo. Trabalhamos na raiz, elaborando as experiências precoces, ressignificando as crenças nucleares e principalmente oferecendo uma nova experiência relacional segura dentro do setting terapêutico, onde o paciente pode ser visto em sua vulnerabilidade e continuar inteiro. Exemplos de reconstrução de autoestima na clínica. Na psicanálise, reconstruir a autoestima não significa pensar positivo ou repetir afirmações no espelho. É um processo lento de elaboração, trazer à consciência as feridas antigas, ressignificá-las
e, sobretudo, viver novas experiências que contradigam a crença nuclear de eu não sou o suficiente. Aqui vão casos que ilustram esse caminho, da autocrítica implacável para a compaixão interna. Ana, que mencionei antes, vivia se punindo por qualquer imperfeição. Na terapia, começamos observando juntos a voz interna crítica, aquela que repetia as palavras da mãe: você podia ter feito melhor. Aos poucos, ela conseguiu diferenciar: essa voz não sou eu, é o eco de uma criança que precisava ser perfeita para ser amada. A reconstrução aconteceu quando ela começou a praticar uma nova postura. Diante de um erro, em vez de se atacar, ela parava e se perguntava: o que eu diria para uma amiga nessa situação? Com o tempo, essa compaixão interna se consolidou. Hoje, ela consegue receber elogios sem descartá-los e se permite errar sem se sentir que perdeu todo o valor. A autoestima deixou de depender de perfeição e passou a se basear em uma aceitação mais realista de si mesma. Da dependência de validação externa para uma base interna. Juliana buscava constantemente a aprovação do parceiro e nas redes sociais. Na análise, percebemos que seu valor sempre fora condicional na infância. Só era amada quando se portava bem. O ponto de virada veio quando ela experimentou, na relação terapêutica, ser acolhida mesmo nos momentos de vulnerabilidade e fracasso. Fora do setting, ela começou a registrar pequenas evidências de competência e cuidado consigo mesma, não só grandes conquistas. Com o tempo, conseguiu dizer não sem culpa e tolerar momentos de silêncio ou distância do outro sem entrar em pânico. A autoestima se reconstruiu como uma sensação mais estável. Eu existo e tenho valor mesmo quando ninguém está me aplaudindo. Da sensação de indignidade para o direito de ser amado. Lucas carregava a crença profunda de que não sou digno de amor, desde o abandono materno na infância. Na terapia, o trabalho envolveu reviver emocionalmente aquelas cenas antigas sem ficar preso nelas e, principalmente, construir uma nova experiência, ser visto em sua totalidade com medos, raivas e desejos, sem ser rejeitado. Gradualmente ele começou a se permitir receber afeto sem sabotar a relação. Um marco importante foi quando ele conseguiu expressar uma necessidade emocional para a parceira e, em vez de abandono, recebeu acolhimento. Essa experiência corretiva foi internalizada. É possível me mostrar e continuar inteiro. A autoestima deixou de ser frágil e passou a incluir o sentimento de merecimento. Do isolamento protetor para a ousadia de se expor. Carolina se isolava por medo de não ser interessante o suficiente. Na análise, trabalhamos a comparação constante e a ferida de não ter sido suficientemente valorizada na família. Um dos exercícios implícitos foi trazer para a sessão momentos em que ela se sentia menos que, e, juntos, olharmos para eles com curiosidade em vez de vergonha. Fora da terapia, ela começou a se expor em situações de baixo risco, conversas curtas, compartilhar uma opinião, cada pequena exposição bem-sucedida, sem a catástrofe que o medo previa. Foi fortalecendo a crença: eu posso ser vista e continuar valiosa. Hoje ela mantém relações mais profundas e consegue celebrar suas qualidades únicas sem precisar ser a melhor. Da repetição de padrões para a escolha consciente. Em vários casos,
A reconstrução aparece quando o paciente consegue interromper a repetição invisível, em vez de se afastar quando a intimidade surge. Ele permanece presente e observa o que sente. Em vez de aceitar migalhas, começa a escolher relações onde se sente respeitado. Cada escolha diferente reforça internamente: eu mereço algo melhor porque eu valho. O que esses exemplos têm em comum? Percepção, reconhecer os padrões antigos sem autocrítica feroz. Elaboração, conectar o presente com a história infantil. Experiência nova, especialmente na relação terapêutica, que funciona como um espelho vivo seguro. Ação gradual, pequenos comportamentos que contradizem a ferida antiga. Autocompaixão, limites, exposição controlada. A reconstrução da autoestima não apaga as feridas, mas diminui o poder que elas têm sobre você. Com o tempo, você passa de eu não sou suficiente para eu sou bom o suficiente, mesmo imperfeito. E é exatamente dessa base mais sólida que nasce a possibilidade de uma confiança madura nas relações. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de coração. Você não assistiu a esse vídeo por acaso. Provavelmente algo dentro de você reconheceu que essa proteção constante, esse não confio em ninguém, já não está mais te protegendo tanto quanto antes. Está te custando conexões profundas, paz interior e a possibilidade de viver relacionamentos mais leves e verdadeiros. Lembre-se do que conversamos hoje. Você não nasce desconfiado. Você aprende a se proteger quando o mundo não se mostra seguro. Essa proteção não é um defeito de caráter. É uma estratégia inteligente de sobrevivência. Mas hoje ela pode estar funcionando como uma prisão silenciosa. A boa notícia é que não é uma sentença definitiva. Não é eu sou assim e pronto. É uma história que pode ser compreendida, elaborada e pouco a pouco transformada. Reconstruir a confiança não é aprender a ser ingênuo. É reconstruir dentro de você a sensação básica de segurança. É diferenciar o passado do presente. É fortalecer a autoestima ferida para que você consiga se abrir sem sentir que vai se perder. É passar de reação automática para escolha consciente. Esse caminho não é rápido nem linear. Exige coragem para olhar para dentro, paciência para tolerar a vulnerabilidade e muitas vezes o acompanhamento de um profissional. Se você se reconheceu em alguma das situações que eu descrevi, se sente que vive em alerta constante, que se fecha quando a intimidade se aproxima, ou que repete padrões que te deixam sozinho, saiba que existe saída. A terapia psicanalítica pode ser esse espaço seguro onde você experimenta, talvez pela primeira vez, ser visto em sua totalidade sem ser julgado, criticado ou abandonado. É um lugar onde a repetição pode ser interrompida e uma nova forma de se relacionar pode começar a nascer. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, eu te convido a fazer 3 coisas simples. Primeiro, deixe nos comentários qual foi a parte que mais ressoou com você. Dizer em voz alta, eu me reconheço nisso, já é o primeiro passo para tirar o padrão do automático. Segundo, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que também carrega essa dificuldade de confiar. Às vezes, a gente ajuda o outro sem nem perceber que está se ajudando. Terceiro, se você sente que está pronto para dar um passo mais profundo, considere marcar uma consulta.
O link para agendar está na descrição do vídeo. Antes de terminar, quero te deixar com uma última reflexão. Você não precisa continuar carregando sozinho o peso dessa muralha. Existe uma versão sua que consegue se relacionar com mais leveza, mais presença e mais confiança, sem perder a si mesmo no caminho. Essa versão já existe dentro de você. Ela só precisa de um ambiente seguro para poder florescer. Muito obrigado por assistir até o final. Cuide de você. E lembre-se, a capacidade de confiar começa quando você começa a se sentir seguro dentro da sua própria história. Um abraço.